Nesta quarta-feira, 4 de maio de 2022, o Banco Central aumentou os juros em 1%, saindo de 11,75% para uma nova taxa Selic em 12,75%. Essa alta na taxa de juros já era muito esperada pelo mercado, pois o Banco Central já havia sinalizado que iria subir nesses juros 1%. Agora que já sabemos quanto o Banco Central aumentou a taxa Selic, o objetivo do vídeo de hoje é falar como essa alta nos juros impacta no valor de mercado das empresas. E a gente vai mostrar esse impacto no valuation na prática, então assista esse vídeo até o final. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Cortez, sou conteudista aqui do Grupo Primo e hoje nós vamos conversar um pouquinho, começar o assunto de valuation aqui no canal. O objetivo do vídeo de hoje, como eu disse antes da vinheta, é falar como a alta nas taxas de juros impactam no valor de mercado da empresa. Mas antes de entrarmos no assunto do vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal para ajudar a gente a continuar crescendo cada vez mais. Para a gente começar o vídeo então, vamos primeiro começar explicando o que é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é o principal instrumento de política monetária que o Banco Central tem para controlar a inflação. Nos últimos 12 meses, a gente tem uma inflação acumulada em 11,3%. Isso é uma inflação muito alta. Para vocês terem uma ideia, antes do Covid, lá entre 2017 e 2019, a nossa inflação acumulada em 12 meses estava ficando entre 2% e 5%. E nesse momento, como eu disse, a gente está em 11,3%. Quando a gente tem uma inflação baixa, o Banco Central ele tende a abaixar a taxa Selic para estimular a economia e fazer com que as pessoas comecem a investir mais em negócios, comecem a gastar mais pegando crédito e também para reduzir as despesas do governo com os juros da dívida. Mas, como eu disse, durante o Covid, esse cenário acabou mudando um pouco. Primeiro, a gente viu que a taxa Selic continuou caindo para o patamar de 2% ao ano, mas a inflação começou a subir de uma maneira que não estava acontecendo antes. E como eu disse, a inflação chegou agora, nesse momento, em 11,3%. Mas não é um problema, esse problema de inflação não é um problema só do Brasil. Isso tem acontecido no mundo inteiro. Na inflação nos Estados Unidos está no maior patamar em 41 anos, em 8,5% ao ano. Isso pode parecer pouco para a gente, mas para eles é uma alta absurda. Por esse motivo, a gente está vendo o Copom aumentar a taxa Selic. Como eu disse, é o principal instrumento para controlar a inflação. Se a gente tem uma demanda que está muito aquecida, muita pessoa pegando crédito para comprar casa, fazer financiamento, esse dinheiro começa a rodar na economia e começa mais pessoas a comprar, mais pessoas a fazer investimento, mais pessoas a vender. Com muito dinheiro rodando, as pessoas estão disputando pelo mesmo número de bens que tinham antes, os preços começam a subir. E essa é a alta da inflação que a gente tem visto. E essa alta da inflação acaba prejudicando em vários lados na economia, principalmente para as pessoas mais simples, que começam a ter dificuldade para comprar alimentos básicos, produtos, transporte, gasolina subindo e tudo mais. Então o Banco Central ele começa a aumentar os juros para diminuir essa demanda, para reduzir esse crédito, para estimular a poupança e fazer com que menos dinheiro comece a rodar no mercado. Desse jeito ele consegue controlar a inflação, trazendo ela para patamares saudáveis, que o governo sempre vai gostar de um pouquinho de inflação. Então, como eu disse, quando a taxa de juros começa a subir, o Banco Central ele está tirando estímulo da economia e aumentando, fazendo com que o pessoal comece a poupar mais os seus recursos. E quando a taxa Selic está caindo, o Banco Central ele vai querer estimular o consumo das pessoas, fazendo as pessoas comprarem cada vez mais das empresas. E aí a gente começa a entender o primeiro impacto que a taxa Selic tem no valor das empresas. Se uma empresa está vendendo mais, ela vai valer mais. Mas se o governo está aumentando a taxa Selic, as empresas vão começar a vender menos, então você vai começar as empresas vendendo menos, elas começam a ter um valor de mercado menor do que estava sendo antes. Tá certo, mas eu falei aqui já que as empresas vão começar a valer menos porque elas estão vendendo menos. Mas como que é o valor de uma empresa? Como que isso é calculado? O valor de uma empresa ele é dado de acordo com o fluxo de caixa que ela vai gerar, daqui até na perpetuidade, lá no futuro. E esse fluxo de caixa é o valor da empresa. Só que uma coisa é a gente receber 10 mil reais agora e outra coisa é receber 10 mil reais daqui 10 anos. 10 mil reais hoje vale muito mais do que 10 mil reais daqui 10 anos. Então a gente precisa pegar esse fluxo de caixa, esses 10 mil reais, e trazer para um valor atual. Esse valor atual é a taxa de desconto, que é o custo médio ponderado de capital, o WACC, que a gente vai explicar ele um pouquinho e como o WACC ele é afetado pela taxa Selic. Essa fórmula, fluxo de caixa, WACC, ele parece que ele dá uma afastada, parece que é muito complicado. Mas vamos dar uma olhadinha agora no Excel e entender como as taxas de juros impactam principalmente o WACC, custo médio ponderado de capital. Tá bom, pessoal? Vamos lá.
Bom, eu criei essa planilhazinha aqui, não olha ainda para o lado direito não, vamos entender esse lado esquerdo primeiro. Primeiro o valor de uma empresa ele é dado pelo fluxo de caixa, dividido por 1 mais a taxa de desconto no tempo que a gente vai querer trazer para o valor presente. Mas quando a gente vai falar do WACC, como que é calculado o WACC? O WACC ele vai ser dado pelo custo de capital dos acionistas, quanto que o acionista quer receber de prêmio por estar investindo nessa empresa, por estar investindo neste projeto, multiplicado pelo patrimônio líquido, o total do patrimônio líquido que essa empresa tem. Esse total de patrimônio líquido ele vai ser dividido pelo patrimônio líquido mais a dívida bruta da empresa. Esse é o primeiro fator da nossa soma para descobrir o WACC. A segunda parte ele vai ser dado pelo custo da dívida, quanto que essa empresa paga de juros de dívida para o capital de terceiro. Como vocês sabem, as empresas elas costumam captar dívida no mercado através de debêntures para investir nos seus próprios negócios e ajudar no crescimento. Então, quanto que a empresa está pagando de juros nessas dívidas? Isso vai ser multiplicado pelo total de dívida, a dívida bruta da empresa, dividido por patrimônio líquido da empresa mais a dívida bruta. E este valor vai ser multiplicado por 1 menos a alíquota de imposto, que normalmente no Brasil fica na faixa de 34%. Bom, quando a gente olha aqui na fórmula, a gente viu o patrimônio líquido e a dívida, eles são dados na empresa. O principal aqui que varia de investidor para investidor vai ser o CAE e o KD um pouco. Mas vamos falar primeiro do CAE, que é o custo de capital do acionista. Vamos lembrar do seguinte, aquele investidor nosso estava querendo investir 10 mil reais. Digamos que ele investiu 10 mil reais no Tesouro Selic em março de 2021, que estava pagando 2% ao ano. Esses 10 mil reais iriam virar, no final do ano, 10.200 reais. Mas ele pensa e fala assim, esse retorno está muito baixo, eu quero alguma coisa com retorno maior. Ele vai precisar ponderar, então, esse retorno maior de acordo com o risco dele. Para eu investir numa empresa, digamos que a Magazine Luiza, por exemplo, para valer a pena ele correr esse risco, essa empresa vai ter que dar um retorno para ele, essa empresa que ele está investindo, vai ter que dar um retorno para ele maior do que esses 2%. Então o acionista ele começa a pensar, se a taxa Selic paga 2% ao ano, eu quero uma taxa de retorno de pelo menos 3% ao ano, 4% ao ano, em cima dessa taxa básica de juros, que a gente está vendo, que é a taxa sem risco. Então ele vai falar assim, se está 2%, eu quero pelo menos um retorno de 5% ao ano. Então esse é o custo do capital do acionista. Quanto ele cobra a mais de rentabilidade para ele ter o retorno que ele está esperando para o risco que ele está correndo. E a gente tem o custo da dívida, que é o custo do dinheiro do credor. Vai ser basicamente quanto que a empresa paga de juros em cima da dívida bruta. Tem gente que vai utilizar o valor da debênture de longo prazo para calcular esse custo do acionista. Tem outras pessoas que vão calcular mais na marra mesmo, vendo quanto que a empresa pagou de juros e comparando com a dívida bruta dela. No exemplo aqui que a gente vai fazer, eu vou considerar um valor acima da Selic. Por quê? Se eu sou um cara que está emprestando dinheiro para alguém, neste caso para uma empresa, e eu posso emprestar o dinheiro para o governo a uma taxa de 2%, eu quero ter, pelo risco maior, eu também vou querer uma remuneração maior. Nesse caso, a gente vai considerar um 2% acima da Selic, para exemplificar. A Selic em 2% tanto para o custo do acionista, quanto para o custo da dívida. Mas e essa subida nos juros, como que impactaria no valor da empresa? Agora que a gente já entendeu que o WACC é a taxa de desconto, que vai levar em consideração o custo de capital do acionista e o custo de capital das dívidas, vamos entender como essa taxa de desconto vai impactar no fluxo de caixa quando a gente vai calcular o valor da empresa. A gente tem uma empresa aqui que tem um fluxo de caixa até na perpetuidade de 10 milhões de reais. A nossa taxa de juros, que a gente está usando aqui no exemplo, está em 2% ao ano. Vamos lembrar lá de março de 2021 que a taxa Selic estava em 2% ao ano. Aqui eu considerei que o custo de capital, para eu investir numa empresa, eu quero um retorno de pelo menos 4% a mais do que a taxa Selic. Então o meu CAE, nesse caso, ficou em 6%. O patrimônio líquido está em 1 milhão de reais. Pessoal, isso aqui são só dados, não tem empresa, não tem nada. A gente só fez como exemplo, tá bom? Digamos que essa empresa ela tem uma dívida bruta de 300 mil reais. E o custo da dívida, você ser credor de uma empresa é menos arriscado do que você ser investidor nessa empresa. Então o custo da dívida acaba sendo um pouco menor. O credor ele acaba sendo menos exigente no retorno dele. Então, digamos que ele está pedindo a Selic mais 2%. E como eu disse antes, a taxa de alíquota é de 34%.
Quando a gente joga na fórmula aqui, a gente vai ver que esse WACC nosso vai dar 5,2%. Agora a gente tem então o somatório do fluxo de caixa de 10 milhões e o WACC. Qual que é o valor de mercado dessa empresa? Vamos calcular aqui, eu já tinha deixado calculado, mas só para vocês entenderem, vamos fazer essa soma aqui de novo, esse valor de novo. O valor da empresa é o fluxo de caixa, que é igual ao fluxo de caixa dividido por 1 mais WACC elevado à potência. O numbers aqui é um pouco diferente do Excel, mas a gente dá um jeito de aprender aqui também. A gente vai usar a potência, a fórmula potência, e vamos colocar a nossa soma. 1 mais o WACC, que a gente tinha calculado de 5,2, e isso daqui vai ser elevado a 10, que a gente quer daqui esse valor em 10 anos, trazer a valor presente um valor de 10 anos no futuro. E a gente vai dar o ok aqui. A gente viu então que o valor da empresa é de 6 milhões e 9 mil reais. A gente viu então que o valor da empresa é um pouco superior a 6 milhões. Mas como então que a taxa de juros vai afetar? Pô, vamos simular aqui que essa taxa de juros está em 10% agora. A partir do momento que a gente joga 10% aqui, você vê que o valor de mercado da empresa caiu. Por que o valor de mercado da empresa caiu? O custo que a gente estava cobrando é 4% acima da taxa de juros. Então, o CAE nosso foi para 14%, enquanto o KD nosso foi para 12%. Com isso, o nosso WACC subiu de 5% para 12,6%. Isso fez o valor de mercado da empresa praticamente cair pela metade, agora está em 3 milhões. Mas vamos pensar então, que essa empresa ela está negociando no mercado a R$10, R$10 por ação. Com uma taxa de juros de 10% ao ano, o valor justo dessa empresa por ação é R$11. A gente está tendo um upside aí de 10%. Talvez não valha a pena a gente investir se a gente for considerar a margem de segurança que o Benjamin Graham bate tanto, que a gente precisa ter uma margem de segurança para investir numa empresa. Mas quando a taxa de juros começa a cair, vamos imaginar, o Brasil conseguiu controlar a inflação. Estamos entrando num patamar agora de inflação saudável, o Brasil começa novamente, o Banco Central começa novamente a reduzir a taxa de juros e para num patamar de aproximadamente 6% ao ano. A gente vai ver que o valor da empresa vai estar em 4,2 milhões e o valor justo por ação é de R$15. A gente está tendo então um upside de 58%. Então você já começa a fazer a conta, vale a pena eu investir nessa empresa, eu tenho uma margem de segurança caso as minhas estimativas, as minhas premissas estejam erradas. E é isso que é importante vocês terem em mente. Quando o investidor, o analista, está fazendo o valor justo, calculando o valor justo de uma empresa, ele está se baseando nas premissas dele. Quanto a empresa vai crescer de fluxo de caixa daqui até a perpetuidade. Quanto que é o custo de capital próprio que ele quer usar de referência. Alguns analistas vão usar, a gente usou aqui a taxa Selic, mas outros analistas vão preferir utilizar a taxa de 10 anos do título do governo americano. Outros vão preferir usar o retorno médio da bolsa nos últimos 10 anos, a bolsa brasileira, a bolsa americana. Outros vão querer calcular o CAPM, que é o custo de capital próprio. Cada investidor, cada analista tem as suas premissas e faz as suas análises. Por isso que cada um julga qual que é o valor justo de uma empresa diferente do outro. Por isso que alguns vão falar, essa empresa não está valendo a pena investir, eu acho melhor vender. Enquanto outros vão falar, não, eu acho que agora é momento de comprar essa empresa. A gente não pode esquecer que no mercado ele é baseado de pessoas comprando e pessoas vendendo. E para a negociação ocorrer, os dois vão estar achando naquele momento que eles estão fazendo certo com o patrimônio deles. Enquanto eu estou vendendo, eu acho que eu estou certo em vender, enquanto o cara que está comprando, ele acha que ele está fazendo a melhor escolha em comprar. Mas o principal que eu queria mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje é mostrar um pouquinho de como a taxa Selic pode impactar no valor das empresas. A gente viu que a Selic subindo, eu quero mais retorno sobre o meu capital, e isso vai fazer o valor da empresa cair, mas no futuro, se a Selic voltar a cair, esse valor da empresa pode voltar a subir, o que pode gerar uma nova oportunidade de investimento, fazer eu ganhar dinheiro numa empresa que eu esteja decidindo investir. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que a gente mostrou aqui. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Se vocês quiserem um vídeo mais prático ensinando a calcular o WACC, vocês comentem aí também, que tendo a demanda, a gente provê a oferta. Até a próxima, pessoal!